This video starts in English, then is in Spanish, then in Português. Este video está en inglés, luego en español y portugués. Ese video comienza en inglés, después pasa a español y después portugués. I'm recording this video because I'm overwhelmed with the participation and people that saw my little analysis on the coronavirus yesterday, and many ideas that people sent me, and some people requesting if I could share the Python code, the notebook. So I'm doing it. Just published in Manuel Gadi COVID moving average here. You can see the notebook and everything in here. Well, the data comes straight away from a website, so and you can see the analysis, and we can see that the trend, if we go down, we can see that the trend carry on going down in Italy. La tendencia sigue igual en Italia, se va bajando los promedios de 3 días y de 7 días. En Italia, a média de 3 dias diminui em relação à média de 7 dias e a média de 14 dias vai começando a baixar um pouquinho também. In Spain, although we see 2 days of increases in the number of daily deaths, and then the yellow line starts to increase in here, as we can see the last 2 days, or the last day actually. We still see that it's below the green line, but we yet to see if that's gonna go down. So hopefully that doesn't turn around and go up. So we yet to see this weekend. So today is the 9th of April. So we yet to see if this is what's the trend gonna be. En España estamos viendo un pequeño aumento en el número de muertes en los últimos 2 días, y bueno, y la línea amarilla se ve afectada ya yéndose arriba, pero todavía va por debajo de la línea verde. Entonces esperamos, lo que significa que estos 2 días son inferiores a 4 días atrás y 5 días atrás, por lo que hay esperanza de que, bueno, sea solo un pequeño pico, quizás errores de datos, o quizás un pequeño rebrote, pero que esperamos, vamos a tener esperanza que sigue la tendencia. Entonces en España vemos que a línea azul continúa subindo un poco, y porém, lo que afeta a línea amarela, que a línea de 3 dias, e mais a linha de 7 em relação a 14 realmente diminuiu por debaixo da vermelha, e vamos ver se essa tendência não se reverte aqui, a tendência da linha amarela subir por em cima da verde, que é o perigo. Então vamos torcer para que não aconteça. In the United States, yellow line still going up, and still daily deaths really high. So more than 1,000, nearly 2,000 deaths every day. And en Estados Unidos la línea amarilla sigue subiendo. Bueno, en los días pues hay una pequeña caída aquí, pero bueno, eso puede ser el tema aleatorio, porque la línea de tendencia de 3 días, el promedio de 3 días sigue subiendo. En Estados Unidos a coisa continua subindo, a linha amarela continua subindo por em cima da linha vermelha, da linha verde, de 7 dias, então o negócio ainda continua complicado. In France, the trend is scary a little bit, because it confirms that the yellow line is now above the green line. So the trend that was going down before is now going up, and that's a bit scary. En Francia, pues sí que la tendencia, la línea amarilla ya es superior a la verde, y dá um pouquinho de medo. Então, na França, a gente está vendo que a linha amarela vai por cima da linha verde, então assusta um pouco. Vamos torcer para os franceses poderem reverter isso. In Brazil, the number of daily deaths
start increasing a lot, above 100 deaths now, and the yellow line is still up above the green line. So it's early. The numbers are not around 400 yet, but it's not a good news. En Brasil la línea amarilla va por encima de la verde y el número ya es superior a 100 muertes diarias. No llega al número de 400 todavía, pero bueno, es um pouco assustador. No Brasil a coisa está complicando, porque já estamos por cima de 100 mortes. A linha amarela está superior à verde, então a média de 3 dias é superior à média de 7 dias, o que indica que a tendência é de alta. Então vamos ver se a gente tem sorte aí no Brasil e tem alguma pequena reversão. Portugal, the numbers are really down, really low, so not really a good example for the analysis. However, it's a good country to be. There's no many cases. En Portugal el número es bajo, entonces el análisis aquí, pues, estadísticamente no se puede tomar muchas conclusiones, por lo que está bien estar en Portugal porque el número de muertes es pequeño. Em Portugal a análise não valeria tanto porque o número de mortes é pequeno, então, mas é uma coisa boa para Portugal, que só tenha 35 mortes, 34 mortes, e o número vai subindo um pouquinho, a média parece que vai subindo, mas as médias de 7 dias de 3 dias e de 7 dias parece que vão iguais. Então não tem grandes alterações na tendência de Portugal, parece que o vírus está controlado. Apesar de não ter invertido a ordem aqui. Parece que está tranquilo. So guys, the idea of this video is to get some help, as I'm getting a lot already, people sending me messages. So if you have any ideas, I've got some messages of things, so now I have to put it to work and work on the ideas that people send to me. But if you have any idea how to improve this, make this analysis more robust and increase the quality, maybe we can get together and do an analysis that can maybe be helpful for at least for ourselves, for increasing our hope that things are getting better, or together all people that know about data science can come up with an idea of doing a robust analysis that can break the biases that some people say that, well, the data is not being reported, everything. So maybe we can come up with, correlations with something else that we can increase and do the data more robust, even though countries are trying to report all the deaths, but we know that some countries are not reporting all the deaths and not all the confirmed cases. So what could we do to be more realistic in this data? Entonces, dejo 2 preguntas aquí. ¿Cómo podríamos mejorar las estimaciones, por ejemplo, del número de casos? Porque sabemos que el dato puede estar un poco erróneo o bastante en algunos casos. Entonces, ¿qué se podría hacer o cómo se podría predecir el futuro? Porque las tendencias son muy volátiles. ¿Cómo se podrían hacer una cosa más robusta? Então, deixo algumas ideias aqui, 2 perguntas, se alguém pode participar e me ajudar. Como poderíamos estimar o número de casos, sabendo que o número de casos confirmados, e como poderíamos tentar melhorar, predizer a tendência futura, sabendo que os governos estão tomando ações. Então, como posso ser mais realista na predição? Vou acertar. Como poderia acertar na predição? Muito obrigado. Thank you very much. Muchas gracias. See you tomorrow.